É com muita honra que estamos começando aqui o nosso 10º episódio do Empúria Pod Podcast, podcast oficial da Empúria Brava. E estamos trazendo aqui uma convidada super interessante. Ela é empresária, mãe de 4 filhos, ela vai contar um pouco mais sobre essa experiência. Esposa, influenciadora, especializada em gestão de tráfego, mentora e palestrante. E assim, teria coisa para eu falar mais bastante aqui, tá? É com muita honra que eu apresento Luana, a Luana Luar. Isso, exatamente. Luana Luar Digital é a minha empresa, né, de marketing. E obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui, de participar desse momento contigo. E é isso, vamos lá, vamos falar um pouco, vamos conversar um pouco e contar um pouco da Luar Digital, um pouco da minha história, como chegamos aqui. E posso contar ou tu vai perguntar algo específico agora de início? Não, ó, eu não vou perguntar nada de início, quero que você conte, por favor, tudo. Assim, a gente tem um tempinho, mas enfim, pode ficar bem à vontade. Eu vou pedir só um pouco, antes de você começar a contar, eu vou pedir pra galera seguir a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, se inscrever no canal do YouTube. A galera tá vendo o vídeo e não tá se inscrevendo, então se inscrevam no canal do YouTube para que você seja notificado para novos conteúdos, tá bom? E é claro, começa então, vamos lá. aí. Bom, Luar Digital, né? Eu comecei a trabalhar com isso tem 3 anos, foi exatamente ali no olho do furacão da pandemia. Eu trabalhava CLT numa empresa de turismo aqui na Zona Sul do Rio. E daquele momento ali da pandemia, né, onde os salários foram reduzidos, e eu tinha 2 escolhas: ou fazer dar certo ou fazer dar certo. Porque foi muito reduzido e não dava para manter, enfim. E eu já estudava isso e comecei a me aprofundar mais e comecei a vender na internet. Só que eu vendia produto físico, né? Vendia de tudo um pouquinho, fui vendendo e fui tendo muito sucesso nas vendas. Vendia bastante, conseguia vender todo dia. E até que chegou o momento em que eu decidi fazer um curso de especialização em e-commerce. E nesse momento eu percebi que eu gostava muito daquilo dali, além da venda. Eu não queria só vender. Foi quando eu comecei a ensinar o conteúdo, né, desse curso para mulheres empreendedoras da minha região. A princípio era para minha região. Eu abri ali uma inscrição bem simples, tudo muito simples na época. E era para algumas colegas. Isso há 3 anos atrás? Isso, há 3 anos atrás. Era para algumas colegas. E no final de tudo, tinham mais de 60 mulheres do Brasil inteiro inscritas, eu divulgando organicamente no meu Instagram, que na época era muito ruim, era bem no início. Dentro desse contexto todo aí, eu consegui dar esse treinamento de vendas online para essas mulheres. E quando foi se aproximando do final do treinamento, eu não conseguia mais vender nada. Eu parei de vender. Eu só conseguia ensinar e aquilo dali. E as mulheres me dando vários feedbacks, relatos, né, de que elas estavam vendendo muito e que estavam aplicando as estratégias e tinham muito sucesso de venda e eu não conseguia mais vender. Resumo, falei, é isso que eu quero ensinar, porque meu sonho de criança era ser professora. Tá. E aí eu consegui realizar muito isso, né, nessa área aí. Foi quando eu também fiz o curso de tráfego pago no Instituto Brasileiro de Tráfego, comecei a fazer tráfego e tive um crescimento, assim, exponencial em muito pouco tempo dentro, não no Instagram, de fato, mas na empresa, na área de tráfego. Eu comecei a pegar muitas empresas muito rápido e dar muito resultado. Porque algo que eu entrei nesse subnicho dentro do tráfego foi de levar uma realidade de tráfego pago para micro e pequenas empresas. Porque existe, né, aquela coisa de você precisa fazer tráfego, mas ninguém fala sobre a realidade de que se você tiver pouco para investir, tu não consegue bons resultados dentro do gerenciador de anúncios. E essa é uma realidade que existe e é pouco falada. Então, eu peguei muitas empresárias, muitas microempreendedoras totalmente frustradas e traumatizadas. Ah, porque eu já fiz tráfego e não tive resultado, não consigo vender. E eu comecei a aprender isso no Instituto Brasileiro de Tráfego, que o tráfego dentro do Instagram era muito útil e trazia resultados, sim. E eu comecei a me aprofundar nisso, estudar e começar a fazer na minha empresa. E o meu Instagram, nesse período, teve muito crescimento
e venda. Eu consigo vender todo dia pelo Instagram fazendo tráfego. E esse contexto de tráfego de plataforma eu levei para as minhas clientes. E foi aí que, de fato, houve esse crescimento todo do ano de 2021 para cá, né? Do boom maior. Crescente. Do boom maior, exatamente. E foi quando, assim, a galera toda foi me conhecendo e eu comecei a conquistar clientes fora do Brasil. A Luar Digital já chegou em 8 países fora do Brasil. Já tenho mais de 1.000 alunas dentro do Método ICE, dentro da mentoria que eu dou. E, assim, eu fico muito feliz, porque é uma realidade que 99% das pessoas que chegam até a Luar Digital estão totalmente desmotivadas com as vendas na internet. Cansadas, muita poluição, aquele excesso de conteúdo de um fala que tem que fazer uma coisa, outro fala que tem que fazer outra, e as pessoas tentam de tudo e não tem resultado, justamente porque o resultado vem através da constância. E quando tu tenta um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, você acaba não tendo constância em nenhum método. E daí tu não tem resultado. Então é isso que eu levo para essas pessoas. A maioria, né, do meu público são mulheres mesmo, mas eu tenho alguns alunos homens, alguns empresários homens que também têm tido muito resultado e eu fico muito feliz, porque a cada dia que passa, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recebi 2 mensagens de 2 empresas de clientes meus que conseguiram bater a meta que tinha estimativa para dezembro, conseguiram bater agora em agosto, né? Que ontem foi dia 31, então fecharam o mês ontem com meta batida de dezembro, fazendo tráfego dentro do Instagram. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu consegui gerar o acesso do tráfego para essas pessoas que começaram investindo pouco mesmo, pouco que eu digo assim, R$10 por dia. Começaram investindo pouco e hoje já tem resultados ao ponto de conseguir investir muito mais e vender mais e crescer, de sair do microempreendedor para a empresa. E eu acompanhar esse processo, para mim, é sensacional. Gratificante. Muito, muito. Não, é porque talvez você não tá escutando, você só tá escutando e não esteja vendo. Eu tô vendo o brilho no seu olho aqui falando desse resultado. E isso é muito bom quando o nosso resultado transborda na vida das pessoas, né? Isso, é muito bom. Mas bem, você falou algumas coisas, eu queria especificar algumas. Uhum. Outras. Vamos lá, você tava na CLT. Isso. E daí você começou a vender trabalhando nessa empresa de turismo. Sim. Você começou a vender, não um tráfego pago. Sim. Você começou a vender na internet. Isso. Você vendia o quê? Tudo. Eu vendia joia, vendia alguns cosméticos de algumas empresas mais renomadas. Aí você vendia. Aí você começou a ter pequenos resultados ali. Sim. Com a minha venda, eu já vendia muito. Eu vendia todo dia, eu já tinha um bom resultado vendendo. No orgânico, na sua forma pessoal. Sem tráfego, exatamente. Sim. Divulgando no meu Instagram na época e WhatsApp, bem Isso há 3 anos, mais ou menos. Isso. 2020. 2020. Isso. Antes pandemia ou pós-pandemia? No olho ali da pandemia, Foi a forma ali, isso. Tá. Aí depois, nessa mesma fase, você entrou pro tráfego pago, pro Instituto Brasileiro. Isso, exatamente. Foi início de 2021, fevereiro. Então você já tinha ali mais ou menos uns 9 meses, quase um ano de venda online ali. Exatamente. E tava um crescimento, mas um crescimento pequeno. Aham. Tá. Aí você começou nesse curso e você, dentro desse curso, você começou a treinar pessoas, é isso? Isso. Deixa eu te contar o porquê que eu descobri o tráfego, porque até então eu não fazia ideia do que era tráfego pago. Nesse curso de e-commerce que eu comecei a fazer, final de 2020, eu descobri o tráfego, ouvi falar que tem que fazer e tal, porque os anúncios que vai levar o teu conteúdo para muita gente. E aí eu conheci uma pessoa que se disse que era gestor de tráfego. E na época, eu pedi adiantamento de férias dessa empresa CLT que eu tinha e juntei a uma reserva das vendas para investir no tráfego. O que aconteceu? Essa pessoa pegou o meu dinheiro, me bloqueou em todas as redes sociais e simplesmente eu fiquei sem dinheiro e sem tráfego. Nesse dia, Rossini, eu chorei. E eu falei assim, a partir de hoje eu vou aprender a fazer esse negócio e nenhum empresário, empreendedor que passar pelo meu caminho vai passar pelo que eu tô passando agora. E nesse dia, rapidamente, eu descobri a Bárbara Bruna, né, que é a mentora de tráfego que eu fiz com ela. E nesse dia eu comecei a estudar. E meu esposo, ele trabalhava à noite nessa época, que hoje ele também largou o CLT e hoje ele também faz parte da Luar Digital. E nessa época ele trabalhava à noite, então virava madrugadas e madrugadas estudando, sabe? Então eu estudei muito, 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 muito. Então foi assim que eu me tornei gestora de tráfego, por causa de um golpe. No trauma. Caraca. Exatamente. Então eu vou logo para essa pergunta aqui, nós pulamos a primeira, vou para a próxima,
E eu queria, você pode especificar bem, até porque eu tenho certeza que você vai conseguir explicar bem, até porque você está falando com uma pessoa que, que quer investir, né, nessa área e que ainda não vê necessidade ainda. Eu falo ainda por quê? Porque eu estou de frente para uma especialista. Então eu sou... Bem, gente, a gente que é empresário, a gente tem que estar com a nossa mente aberta para escutar pessoas que são especialistas, que entendem do assunto e que é isso, estudaram. Eu não estudei tráfego, eu sei basicamente o que vocês fazem ali e entendo que a minha empresa, nesse momento, não tem necessidade. Mas eu falo para você, fica uma pergunta, por que investir em tráfego? Eu vou te dar um exemplo, tá? Nós sabemos, como você mesmo falou, nós sabemos que tem um tiroteio de anúncios no Instagram, no Facebook, no TikTok até, enfim, em várias plataformas. No Google tem um tiroteio de anúncios. E por que eu vou colocar a minha empresa, eu creio que é uma pergunta pública de quem tem essa resistência ainda, por que eu vou colocar a minha empresa no meio desse tiroteio? Já te respondo o seguinte, já perguntando e respondendo nesse ponto. Sabendo que as grandes empresas do mercado, as grandes empresas, todas fazem. Então, por que eu, que sou um pequeno, vou investir e vou ter resultado? E eu queria perguntar isso eu não perguntei para nenhuma convidada antes, porque não eram especialistas em tráfego. Então, eu ia trazer uma polêmica, talvez, ia trazer mais uma pessoa no disse-me-disse, mais uma pessoa falando, faça o método tal, mais uma pessoa, não invista porque não vale a pena. Eu não quis trazer essa pauta. E com o coração aberto, com a minha mente totalmente aberta, te pergunto, por que investir em tráfego pago? Olha, eu posso dizer isso com total peso no que eu estou dizendo, assim, pela própria Luar Digital. Se não fosse o tráfego de plataforma, especificamente, que foi o que eu investi todo esse tempo, o meu Instagram, eu não teria o tanto de seguidor que eu tenho hoje, embora não seja uma quantidade nossa, né, exorbitante, mas eu não teria a quantidade que eu tenho hoje. E algo que a gente não tem como fugir. Quantidade de seguidor não é o mais importante, mas é relevante. A autoridade nos 15 primeiros segundos dá-se por conta da quantidade de seguidor que você tem. Isso o tráfego vai te proporcionar, seguidor qualificado. Porque assim, eu sou muito pró crescimento orgânico. Porém, eu sei que o crescimento orgânico traz uma demanda muito grande de seguidor desqualificado. Pessoas que te seguiram, interagiram com você pelo entretenimento gerado, talvez pelo um vídeo, por exemplo, TikTok, Reels, são redes, são momentos ali em que é muito fácil viralizar. Porém, a demanda de seguidor desqualificado que vem é muito grande. Já aconteceu isso com uma empresa, por exemplo, de moda fitness, que eu fazia tráfego, e ela investiu pesado em modelos e roupas e filmagens, enfim. Muitos Reels e o engajamento relevante demais com engajamento de homem, era moda fitness feminina. Então, trouxe um peso muito grande. Quando tu traz esse peso errado para dentro do teu perfil, acaba te prejudicando em todas as outras áreas de venda, tá? Então, o primeiro ponto que eu digo assim, logo de cara, é você crescer qualificadamente. O tráfego vai te proporcionar isso. Segundo ponto, para quem vende produto físico, principalmente, você vende taças, tá? E ninguém compra taça todo dia. O teu ciclo de clientes se esgota, é inevitável. Você vai vender para quem você conhece vai te indicar para outras pessoas, e esse ciclo se esgota. A única forma que você tem de vender o teu produto sem ser para essas pessoas é apresentando o teu trabalho para outras pessoas, e o tráfego vai te proporcionar isso. Sendo que numa loja física, você depende de movimentação de pessoas passando. De fluxo de pessoas físicas ali passando, né? Na internet, não. Você tá anunciando para todo mundo que tem interesse pelo teu produto dentro da rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Ah, mas muitas empresas grandes já fazem. Por que eu, pequeno, devo investir em tráfego? Eu vou ter espaço? Você vai ter espaço? Você vai ter espaço. Prova disso é a Luar Digital. Eu falo da minha empresa, tenho N outros exemplos para te citar aqui, mas eu posso falar da Luar Digital. Quantos grandes players do marketing a gente tem na internet? Muitos. E eu tenho meu espaço. E cada dia o meu espaço cresce mais. Então, assim, você pensar que eu não vou ter espaço porque tem muita gente grande no mercado, é uma ilusão.
É uma ilusão, porque tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Cada dia nasce mais gente, cada dia mais gente vai ficando adulta, mais empreendedores vão surgindo no Brasil. Então, assim, espaço para todo mundo tem. O que vai fazer dar certo ou não é você começar com as estratégias que vão ali direcionar o teu negócio para o sucesso. Como eu sempre digo, por exemplo, um exemplo bem clássico que muita gente peca. Estratégias para quem vende serviço ou infoproduto serem aplicadas para quem vende produto físico. Esse é o maior erro, é o maior trauma da galera que eu pego. Porque o fulano de tal disse que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Quando eu vou ver, é estratégia para serviço, para infoprodutor. Então, não se aplica a quem vende produto físico. Então, se tu tiver estratégia para o teu nicho, tá? Para o teu produto, e você começar a investir em tráfego, tem espaço e tem sucesso, com certeza. Na Luar, uma pergunta assim bem objetiva. Na Luar, vocês traçam uma estratégia personalizada para cada cliente ou uma estratégia personalizada para cada nicho? Uma estratégia personalizada para cada nicho. E dentro de cada nicho, ocorrem, às vezes, de ter algumas particularidades. Porque eu falo para os meus mentorados o seguinte: eu ensino a regra que tem dado resultado, não a minha regra, sabe? São 3 anos de teste, então eu já sei o que dá resultado, o que não dá. Mas sempre tem exceção da regra. Então, eu faço estratégias para cada nicho, mas dentro de cada nicho, quando ocorre alguma exceção que eu percebo que não vai dar certo com o que eu estou acostumada a fazer, eu já tenho uma outra estratégia, um plano B ali, um exemplo para tu entender assim na prática. Eu, particularmente, não gosto de anunciar Reels, porque ele atrai um engajamento muito errado, mesmo sendo patrocinado, mesmo sendo segmentado pelo tráfego, tá? Isso dentro do contexto ali, dentro do Instagram. E por esse motivo, eu dificilmente faço anúncio de Reels. Mas eu já descobri que para salão de beleza dá certo. Então, assim, é algo que pro nicho de serviço, eu não faria, mas pro subnicho de salão de beleza dá certo. Muito top. Muito bom saber disso. Por isso que eu quis perguntar para você, sabia que você ia saber me responder, ia tirar esse entrave. Então, você aí já vai uma grande dica. Que tem essa resistência, procura saber, assista esse episódio. Sim, volte aí. Vale a pena. Para você pegar. Eu já peguei uns insights com você. E uma dúvida também que eu queria saber é o seguinte. Hoje, a Empúria Brava, né, que é a detentora aí do Empúria Pod, ela consegue contratar o serviço Luar Digital para operar no tráfego pago da Empúria Brava, ou você só me dá uma mentoria? Eu faço as duas coisas. A Luar Digital hoje atua como gestão de tráfego. A gente tem uma média de aproximadamente 30 empresas que a gente faz tráfego para essas empresas hoje. E a gente também atua com mentoria, tá? Se tu é um empreendedor que tu tá na fase já de ter alguém para fazer... Porque, assim, empreendedor começa no eu empreendedor, né? Faz Exato. tudo. Faz o tráfego, faz o conteúdo, faz tudo. Então, se tu tá nessa fase, a gente tem a mentoria que a gente dá o treinamento para você aprender a fazer o teu tráfego de uma forma que você vai conseguir escalar. Com método Rápido. eficiente. Exatamente, um método eficiente, sem muitas mágicas, e você vai conseguir ter o teu resultado. Agora, se você já está numa fase de investir em alguém para fazer para você, a gente também faz. Então, a gente trabalha com gestão, porque eu sou gestora de tráfego, estrategista de venda para e-commerce, produtora e analista de site. A minha especialidade é e-commerce, é a galera que vende produto físico. Eu, por exemplo, não faço tráfego para quem faz a mesma coisa que eu. Eu sei fazer, mas não é a minha especialidade. A minha especialidade é a galera de e-commerce, sabe? Acho que eu me identifiquei desde o início por conta de todo o contexto que eu te falei. Sim. Então, a gente faz tráfego, a gente ensina como o dono do negócio precisa manter a rede social dele para obter sucesso com tráfego, e também ensinamos ele a fazer o próprio tráfego dele, se ele quiser. Perfeito. Então conseguiu. Eu também estava na dúvida, por eu acompanhar o seu perfil e eu ver que você dá ali algumas mentorias, eu fiquei na dúvida de, poxa, tem perfis que só dão mentorias, que não tem espaço para gestão. Então isso é muito importante saber também. Então, você que está nos assistindo agora, que tem essa dificuldade, procure a Luar Digital, que a Luana vai te dar esse suporte junto com a equipe dela. Qual o nome do seu marido? É Douglas. O Douglas, junto com a equipe ali da Luar, vai dar todo esse suporte. E não é só mentoria, ou seja, para você que é como eu, que não vai parar o seu tempo, parar as suas outras ocupações para aprender a operar no tráfego, você tem sim espaço lá na Luar. Isso. E ela vai te dar um suporte bacana.
E uma pergunta agora de vendedor para vendedor, ainda em cima do tráfego, porque isso eu escuto bastante e eu escuto em todos os nichos. Eu escuto em todos os nichos. A galera tá misturando muitos assuntos, né? E eu também quero quebrar, se for uma crença limitante minha, eu quero quebrar isso. O tráfego pago, para você, ele substitui uma equipe comercial? Eu te pergunto isso porque, só para introduzir, né? Fazer uma introdução. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham com estratégia digital, estratégia de comunicação, e tem milhares de nomes. Ainda tem os nomes em inglês que a galera bota, né? Enfim, as nomenclaturas ali. Todo mundo com a terminologia em inglês e tudo mais. Eu falo português, falo espanhol também, enfim. E eu não falo inglês ainda, então eu falo no português mesmo. O que acontece? A galera tá com esse lance de estratégia digital, estratégia de comunicação. A galera tá subestimando o time comercial e o time de vendas. E para mim, Rossini, até hoje, eu posso mudar agora essa opinião, mas para mim, o marketing ele é para atrair pessoas. Quem vende é vendedor. O tráfego pago é para atrair leads, não é para vender. Quem vende é vendedor, é comercial. Então, eu queria perguntar para você... E se eu tiver errado, equivocado, você me pontua, por favor, porque eu não sou o dono da razão e nem quero ser. Eu tô aqui para aprender o tempo todo, eu tenho 28 anos, eu preciso aprender. E eu queria saber de você. Um bom tráfego pago substitui um bom, tá? Não tô falando da galera aqui. Não, sim, com bom tráfego pago com uma estratégia legal, ela substitui um time comercial ou ela complementa? De forma nenhuma, não substitui. Inclusive, nós estávamos falando lá, né, na agência anteontem e ontem sobre esse assunto da necessidade que a gente já está sentindo de ter um time comercial. Porque o tráfego, ele atrai leads, né, os leads qualificados, ele faz você crescer tanto no e-commerce ali, no site, quanto na tua rede social. Mas eu falo isso muito, tráfego pago não salva vendedor ruim. Eu faço meu próprio tráfego e eu sou vendedora desde sempre, sempre vendi. Já fui gerente de loja de roupa. Então, assim, eu tenho a manha da venda. Só que hoje a gente está num ponto em que a gente precisa de mais pessoas trabalhando com a gente, né? Pela demanda de trabalho. Mas se você que está assistindo o podcast não tem a manha da venda, não, o tráfego não vai substituir, jamais. Não salva vendedor ruim. Já tive muitos clientes... Eu fazia aquele controle ali de tá recebendo 20, 30 mensagens por dia e não tá saindo uma venda. O lead tá ruim. Não é possível. Não, o lead não tá ruim. Não sabe vender. Porque existem dois tipos de vendedores, né? O vendedor que quer automatizar tudo, mas a automatização não é funcional. É aquilo assim, você manda mensagem e tem 300 mensagens automáticas que não funcionam. Você não consegue falar com ninguém, você não consegue ter um atendimento bom. E o outro que vai deixando para depois. Depois eu respondo. E quando é produto de desejo, principalmente, se você não tiver um tempo hábil ali para responder, o teu cliente esquece, ele vai comprar com outro. Se não for um cliente fidelizado já, se for um cliente de primeira compra, vai procurar outro. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu mando mensagem, me responde 1, 2 horas e não me respondeu. Uma loja, por exemplo, eu já procuro outro. Porque você tá com a necessidade, você quer aquele produto, exatamente. Então se um não dá atenção. Exatamente. Então, ainda bem que eu tô... Não vamos quebrar esse biscoito. Esse biscoito vai ficar inteiro. Vai ficar ali para outra pessoa tentar quebrar, tá? Porque o que acontece? É uma discussão minha com muitas pessoas, e pessoas experientes na área da comunicação, pessoas de televisão, às vezes. Não, cara, olha só. O produto bom se vende. Não. Quem vende o produto bom é um bom vendedor. E aí ele vende junto uma experiência de um atendimento rápido. Sim. Ele vende a experiência de uma atenção de pergunta e não de uma pergunta automatizada. Então, você continue fazendo seus testes. E se está chegando o lead e você não está conseguindo converter, aí você tem que fazer uma outra análise, porque o problema não está no tráfego, o problema está na sua abordagem, está na sua conversão. Então, continuamos, eu ainda continuo com isso para quebrar futuramente. Talvez não. E vou fazer uma breve descrição aqui. Esse podcast está acontecendo, tá? Inclusive foi que entrou em contato com a Luana, num processo de prospecção ativa de convidados. Então, dentro da Agência Quatra, que é a produtora do Empúria Pod, que também é uma empresa que está aí no mercado, que oferece serviço de produção de podcast. Então, nós prospectamos ativamente convidados,
patrocinadores, estúdios. Para isso aqui tá acontecendo foi que a Quatra se movimentou, buscou convidados, buscou patrocinadores, enfim, ela fez essa roda girar. E quero deixar essa indicação aí, Agência Quatra. Se você pensa em fazer um podcast, se você pensa em saber como é esse universo, chama lá no nosso Instagram, no WhatsApp e nas nossas redes sociais e acompanha um pouco do nosso trabalho. A gente já tá com um resultado aí bem bacana. E é isso, Agência Quatra. Tem o bonitão que tá ali atrás das câmeras, que vocês não estão vendo, que é o Pedro, que tira as fotos. E vamos para a próxima pergunta. Luana, depois de quanto tempo de luar você passou a se dedicar só para ela? Nós conversamos ali, eu fiquei um pouco confuso, não, né? Mas eu não sei muito claro se a Luar foi criada. Você ainda estava trabalhando no CLT? Sim, ainda. Ainda estava? Eu imagino que geralmente quando você está fazendo essa transição, você espera ela ter um certo tipo de retorno. Isso, porque quando começou a pandemia, efetivamente, a empresa que eu trabalhava colocou todos os colaboradores em home office. Sim. Então, eu trabalhava de casa. E com carga horária reduzida. Então, tipo, eu trabalhava 2h40 por dia, depois aumentou um pouquinho para 4 horas. E nesse período extra, eu já estava com a Luar ativa. E depois de quanto tempo que você estava com a Luar ativa, estudando e tudo mais? Um ano depois? 1 ano. Pô, top. Isso. Então vamos tirar essa dúvida aí. Eu creio que todo mundo que está assistindo aqui até agora está querendo saber disso. Manda uma dica aí para quem tem uma loja ou um serviço. O que você daria de dica para essa galera? Olha, a primeira dica, assim, que é a dica, a bomba da dica. Se preocupar primeiro com o Instagram. Eu ouço muitos grandes players ensinarem assim, você está perdendo tempo com o Instagram, com rede social, você primeiro tem que fazer um site, tem que cuidar de outras coisas, porque o Instagram não é terreno seu, então você tem que ter um terreno seu. Eu quebro esse biscoito aqui de verdade, porque hoje a maior rede social para monetizar, onde o cliente, ele se adequa e ele gosta do contexto geral do teu conteúdo é o Instagram. E ranqueia no Google também. Sim. Então, assim, porque... viralizei no TikTok, beleza. Mas em quantos vídeos você viralizou? Porque viralizar em um vídeo, talvez foi pelo entretenimento gerado pelo aquele vídeo de maneira isolada. Mesma coisa com Reels, entende? Então, se preocupe com o seu Instagram, por favor, tá? E, assim, essa é a primeira dica. Se preocupar com o Instagram. E entender que site só funciona com tráfego. Tráfego só tem resultado bom com um Instagram bem estruturado para o tipo de produto que você vende ou serviço. Isso é a realidade dos fatos. Tem que ter um site? Sim. Mas se o teu Instagram não tiver ok, não tiver estruturado para o tipo de serviço ou produto que você oferece, o teu tráfego não vai dar certo, o seu site também não vai vender. E algo que eu também vou quebrar esse biscoito aqui. Venda no site é consequência de um Instagram muito bem movimentado. As pessoas acham que... Eu sei porque eu recebo muitas pessoas... Olha, já recebi a seguinte mensagem. Ai, Lu, eu quero vender enquanto eu tô dormindo. Quem não quer? Só que tá com 200 seguidores no Instagram, então isso não vai rolar. A venda no site é consequência de um 200 Instagram. Tem o tio, tem Sim, a tia, tem as amigas da escola, da faculdade, tem as mães das filhas, enfim. O site, ele vai vender à medida que o teu Instagram estiver muito bem movimentado, com uma movimentação qualificada. Hoje, eu sempre cito essa minha cliente, eu tenho 2 clientes, na verdade, que não fazem tráfego para o site e vendem todos os dias pelo site. Todos os dias. Eu não tô falando de uma venda, eu tô falando de 25 vendas, 30 vendas, 50 vendas. Todos os dias. Elas fazem um tráfego direcionado para o conteúdo. Só para o Instagram. Vendem produto físico. É tráfego direcionado para o Instagram. Porque assim, Rossini, existe o processo de compra e a gente tem que respeitar o processo de compra do cliente. Encontro com o produto, reconhecimento do desejo e necessidade por ele, avaliação das possibilidades de compra e decisão de compra de fato. Esse processo, quando entra dentro do feed do Instagram, ele é cumprido. Sim, a pessoa vai se conectando cada vez mais. Exatamente. Ela entra pelo produto, foi o anúncio da taça. Mas ela entra ali, tem 1000 outras coisas e ela vai avaliando possibilidades. Clica no link da bio, vê X, vê Y.
Entra no site, se tiver site, vê os stories, que eu falo, quem faz tráfego tem que ter stories. Então, vai lá, se conecta nos stories, daí o processo de compra é cumprido. É por isso que o tráfego dentro do Instagram você consegue investir menos e ter resultado. Porque no gerenciador, para você cumprir esse processo de compra, no mínimo, é uma estrutura de campanha, de 4 campanhas rodando por dia. Topo, meio, fundo e remarketing. Ativas, cada uma com no mínimo R$25, para você conseguir ter resultado a longo prazo. Agora, dentro do Instagram, esse processo de compra é cumprido. É óbvio que a segmentação é menos robusta, mas dá resultado e muito resultado. Então, assim, fato tem que ter um Instagram bem movimentado. Quer ter um site bombado que vende todo dia? Invista no teu Instagram. Perfeito. E na Luar, vocês dão todo esse assessoramento? Todo esse suporte? Todo. Existe o treinamento Restart na Luar Digital, que é um treinamento que é como se fosse um pré-requisito. Quer fazer tráfego na Luar Digital, tem que fazer o treinamento Restart. Que é onde eu ensino o empresário ali, a empresária, como a partir de então ela vai ter que alimentar o Instagram dela. Porque o tráfego ele não é 100% certo, né? Eu não posso garantir, investe R$300 hoje, que amanhã você vai estar vendendo 3 mil. Isso não existe, né? Então, assim, é como um aparar de arestas que dão possibilidades ao erro. Então, eu faço esse treinamento, eu ensino a pessoa como que ela vai ter que proceder dali para frente para conseguir resultado com tráfego. E que pode ser em curto, médio prazo, abaixo do projetado, mas pode ser também acima. Sim, como que na aconteceu com seus maioria clientes. das vezes é abaixo, é logo assim. Um cliente, digamos que... acima do projetado. Em curto prazo. Em curto prazo, exatamente. Digamos que 80% dos meus clientes de e-commerce hoje conseguem ter resultado logo no primeiro mês em venda, efetivamente. Dentro do Instagram, sabe? E hoje eu tenho clientes que investem R$300 no mês, direto no Instagram, ou seja, R$10 por dia. Vendem todo dia? Não, não vendem todo dia. Tráfego é igual fogueira. Quanto mais dinheiro, mais resultado. Quanto mais menos... alcance de pessoas. Exatamente. Então, assim, eles têm resultado, não vendem todo dia, mas fazem 5 envios por semana. Para quem investe R$10 por dia, gente, vamos combinar, R$50 por semana, sabe? Então, é um resultado bem significativo. Caramba, que aula, hein? Que aula. Ó, os 5, 10 minutos aí foram dicas valiosíssimas. Eu deixei pro final pra te prender até o final. Sim. E, cara, vamos lá. A gente já tá acabando o nosso tempo. E eu mando um recado aí pra galera que tá nos assistindo, que a gente já tá finalizando. É um podcast muito curto. E manda um recado pra quem tá assistindo aí a Luana. Enfim, pra quem tá prestigiando. Bom, pessoal, recado assim... Primeiro recado que eu tenho pra te dar é o seguinte... Pense bem na semente que você tem plantado hoje. Se você parar para refletir e não ficar com medo da sua colheita daqui a 5 anos, você está plantando bem. Agora, se você fizer essa reflexão e tiver medo da colheita que virá daqui a 2, 5 anos, comece um replantio para que você consiga os resultados que você tem. Eu costumo dizer sempre no meu Instagram, para as minhas alunas, para os meus clientes, que o resultado que você tanto espera está com certeza atrás do investimento que você deixou de fazer, que você teve medo, de decisões que você não tomou e coisas desse tipo, porque a gente quer resultado, mas a gente não quer se preparar para ele. Todo mundo quer faturar 100 mil, mas ninguém quer se preparar para faturar 100 mil. E isso começou em mim, né? Eu jamais imaginaria estar aqui hoje, dentre muitas outras situações que eu tenho vivido. Graças ao meu trabalho, Deus tem proporcionado muitas coisas boas pra gente, onde eu paro e penso assim, quem era a Luana Carvalho há 5 anos atrás, sabe? Por decisões, pela decisão de ou eu vou ficar ganhando R$640 de salário reduzido, ou eu vou virar o jogo. E eu escolhi investir na minha carreira profissional e virar o jogo. E aí você, antes de ganhar, você investiu... Investi, com investiu certeza. tempo, dinheiro... Não existe retorno sem investimento, não existe colheita sem plantio. Não existe. E se você planta banana, não espera colher morango, que não vai rolar. Não tem como. Não tem como. Isso me lembrou agora, acabou que o conteúdo foi tão dinâmico, foi tão bom, muito obrigado, tá, pelo conteúdo, que a gente acabou de esquecer, eu acabei esquecendo, né? Passamos ali do evento, da conferência.
Ah, Destrave. sim, sim. A Quadra tá lá também, enfim, apoiando. Sim, a Agência 4 é uma dos nossos colaboradores do evento da Conferência Destrave, que é um evento presencial de marketing e empreendedorismo realizado pela Luar Digital. E é uma vez por ano que a gente faz, mas esse ano, excepcionalmente, a gente vai comemorar o aniversário de 3 anos da Luar Digital. Vai ser dia 14 de outubro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, você que está nos assistindo aí, já vai lá no meu Instagram, @luartrafegopago. No link da minha bio tem lá o link de inscrição. Participe desse evento, é um investimento para sua carreira. O nome do evento é Conferência Destrave. A proposta é destravar mentes e negócios. Cara, incrível, incrível. E nós vamos estar lá, a Quatra vai estar lá, com toda a equipe, aprendendo cada vez mais. E muito obrigado a vocês que ficaram aí com a gente até o Imagina. final. Eu Se que inscreva no agradeço. nosso canal, siga a gente nas redes sociais e muitíssimo obrigado, tá bom? Até a próxima, vamos nessa.